Olá, voltando à nossa aula do módulo 3, falaremos especificamente sobre o semeio de olerícolas. Como a gente tinha falado na oportunidade anterior, existem algumas espécies de olerícolas que são mais adaptadas ao semeio direto, como podemos dizer a cenoura, cebola, feijão de vagem, fava, e outras que são propagadas vegetativamente, como o alho, a batata baroa e a mandioca. Para esse semeio, é óbvio que a gente precisa de sementes de ótima qualidade, né? Que devem ser escolhidas conforme a adaptabilidade para cada região e conforme a disponibilidade pelas empresas. Sempre adquirir sementes de empresas idôneas em embalagens fechadas, onde que a gente deve observar a germinação e a data de validade. Nessa imagem vocês podem ver diversos tipos de embalagens para diferentes públicos, né? Então você tem lá o grande produtor de olerícolas que vai adquirir sementes em baldes com grandes quantidades, né? Enquanto o pequeno pode comprar em pequenas quantidades. Quando a gente trata de semeio direto, a gente pode dividir as olerícolas em 3 grupos. Aquelas que são semeadas em sulcos superficiais, abertos em canteiros. Aquelas que são semeadas em sulcos, mas com espaçamento mais estreito. E aquelas que podem ser semeadas diretamente em covas amplas, distanciadas em espaçamentos mais largos. Para esse primeiro grupo, o sulco superficial, a gente tem algumas espécies que são de pequeno porte e ciclo curto, como por exemplo o alho, a cenoura, a cebola, rabanete, nabo, a selga, como vocês podem ver nessa imagem aqui. O segundo grupo, você tem aí a planta de feijão de vagem, né, semeada diretamente em sulco com espaçamento mais estreito, né? Porém é uma planta de um ciclo mais longo, menos exigente em tratos culturais. Então as partes de propagação são mais resistentes, permitindo a colocação direta no solo. O terceiro grupo são aquelas que são semeadas também diretamente, mas em covas amplas, né, distanciadas por espaçamentos mais largos, como por exemplo as espécies de abóboras, né, abobrinho, pepino, quiabo, entre outras. Para a gente fazer esse semeio, quando a gente trata de uma agricultura mecanizada, a gente utiliza diversos equipamentos para realizar o preparo do solo, como por exemplo os arados, né? Na primeira imagem aí o arado de aiveca, depois o arado de disco, as grades, né? E a enxada rotativa. Obviamente que esse maquinário ele é utilizado por aqueles olericultores que o possuem, né? Que têm a disponibilidade para isso, em normalmente grandes propriedades, né, em grandes hortas ou médias hortas comerciais. Para a agricultura familiar, né, para as hortas escolares ou para as institucionais, a utilização desses maquinários não é utilizada normalmente, sendo feito todos esses tratos culturais com auxílio de enxadas, enxadões, rastelos, entre outros, né? Ou seja, equipamentos de uso manual, né? Então aqui são as imagens para vocês observarem como que é realizado esse preparo, que deve ser muito bem feito, já que a semente é implantada, né, ela é semeada diretamente no solo. Então esse solo tem que ser descompactado, tem que ser revolvido por meio da aração, tem que ser nivelado, tem que ser destorroado por meio da gradagem. Então a gente utiliza as grades em passagens diversas até que o solo esteja em perfeitas condições. Depois é realizado o levantamento de canteiros pelo uso de rota encanteirador e por fim o semeio direto, que hoje pode ser feito mecanizado, né, por meio de semeadoras adaptadas, né, para esse tamanho de semente de olerícolas. Pois vejam,
A semente de uma planta de cebola, uma planta de cenoura, ela é muito pequena. Então aquele equipamento tem que ser apropriado para essa condição, né? Para um menor gasto de sementes, reduzindo assim o custo de produção. Hoje existem duas opções de plantio de olerícolas, sendo o plantio direto um deles e o plantio convencional o outro. No plantio direto é a prática que consiste em movimentar minimamente o solo. Normalmente se planta uma cultura de cobertura previamente, para depois em seguida faz-se o plantio, aonde que o preparo do solo fica restrito às linhas de plantio. Áreas com alto grau de declividade, o plantio direto pode ser usado por meio do preparo do solo restrito às covas, ou seja, você faz o plantio daquelas plantas de cobertura, né? E em seguida você faz o preparo somente aonde que você vai plantar, somente nas covas, né? Então aqui são duas imagens em que você vai observar essa prática. Existe uma série de vantagens do plantio direto de olerícolas, como está colocado aqui, que vocês poderão ler melhor na apostila. Mas, por exemplo, aumento da matéria orgânica, melhor infiltração e retenção de água, a diminuição de erosão, controle de plantas daninhas, né? A estabilidade da temperatura do solo. Então, são uma diversidade de vantagens, né, dessa prática. No plantio convencional, foi aquilo que eu havia comentado anteriormente, né? Então consiste em arar o solo por meio de um arado convencional de Iveco ou grade, com mais ou menos 20 a 25 centímetros de profundidade ou até mais, dependendo da cultura, seguida de gradagens, né? Gradagens leves e ou passadas de grades enxadas rotativas, quando for o caso, né? Que devem ser em baixa rotação para não desestruturar o solo. Então vejam que são pelo menos 3 ou 4 operações mecanizadas para a realização do preparo do solo até o plantio, correto? Então, são várias operações, mas que para algumas espécies de olerícolas são extremamente importantes. A exemplo para o plantio de cenoura, né? Que ela precisa de ter um solo bastante friável, um solo bastante com nada de terrão, né, para que as raízes consigam crescer em profundidade e perfeitamente, sem haver aquelas bifurcações ou entortar a raiz que vai lá levar a perda na qualidade daquela raiz no momento da comercialização. Então, algumas espécies de olerícolas é essencial realizar o plantio convencional. Para outras, o plantio direto já é uma opção que pode ser utilizada pelo olericultor. As vantagens do plantio convencional é uma redução do uso de herbicidas, principalmente na época de pré-plantio, uma melhor incorporação de alguns fertilizantes e corretivos que são e matéria orgânica pouco móveis, né? Como por exemplo P2O5 e o calcário, o revolvimento do solo, desobstruindo as camadas adensadas com o uso de subsoladores e arados. O revolvimento do solo pode aumentar a mineralização de componentes orgânicos, além do nivelamento da superfície. Então essas práticas aí são favoráveis aí ao plantio convencional. Diante disso tudo que eu falei, pessoal, a gente pode levantar algumas questões para vocês pensarem um pouco após a leitura da apostila, como por exemplo, qual a finalidade dos canteiros, qual a maneira certa de preparar os canteiros, qual a etapa depois do levantamento do canteiro, o plantio de olerícolas é sempre feito em canteiros, quando as olerícolas são plantadas em covas, qual a maneira certa, o que é o plantio direto, é possível fazer o plantio direto em uma horta? E mais ainda, plantio direto para todas as espécies? Quais as características de uma boa semente? As olerícolas são propagadas somente por semente? Todas as olerícolas são semeadas diretamente nos canteiros? Então, essas são algumas questões que a gente levanta para que vocês possam pensar mais sobre o assunto, né? Então, eu tenho aqui a agradecer a todos mais uma vez e bons estudos.
e até mais.